Já estamos. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por terem vindo aqui à nossa live sobre este tema da Previdência, né? Hoje vamos falar um bocadinho sobre o futuro, não é? Falar sobre Previdência e falar sobre o futuro. E antes de passar aqui a palavra ao Carlos, além de vos dar as boas-vindas, queria só fazer aqui dois ou três comentários rápidos, não é? O primeiro é que acho que vocês têm acompanhado, né? A NERPREV tem estado a fazer um trabalho muito bom de modernização, melhoria de processos e, no fundo, se aproximando daquilo que são as melhores práticas na gestão de planos de previdência, né, corporativos. Né? Portanto, acho que hoje temos aqui uma operação que está muito bem estruturada e muito bem organizada. Né? E nesse contexto, uma das iniciativas que está a ser implementada é a migração de planos. Né? Em particular, né, migramos aqui do plano BV para plano CD. Né? É sobre isso que vamos estar aqui a falar hoje, sobre as informações sobre essa proposta de migração que nós vamos aqui discutir. Né? Esta iniciativa vem neste sentido de modernização, né? Está alinhada com um conjunto de outras mudanças que outros planos de outras fundações estão a fazer, né? Juntamente em particular a Fundação CESP e outras empresas, né, que estão associadas à Fundação CESP estão a fazer, e que tem como grande objetivo mitigar riscos, ou melhor, até eliminar riscos, né, para os dois lados, né, tanto para o lado da nossa fundação, quanto para o lado do empregador, uma vez que este novo plano tem algumas vantagens que o plano anterior não tem. Né? E por isso o que eu vos peço, e peço a vossa façam essa reflexão, que é uma reflexão importante, falem com a vossa família, estas decisões não são decisões que a gente tem que as tomar, obviamente, de forma ponderada, mas acho que a proposta que nós temos aqui para discutir é uma proposta bastante interessante e melhor do que muitas outras propostas que outras empresas estão a fazer, né, no âmbito de uma migração de planos semelhante a esta que estamos aqui a propor, né, e que o Carlos e o Marcelo daqui a pouco vão falar. Portanto, o que eu vos peço é vamos fazer uma reflexão boa, estudem o tema, perguntem o máximo possível, aproveitem estas oportunidades para fazer todas as perguntas e retirarem todas as dúvidas e façam uma decisão informada, tenham uma decisão informada, que eu acho aqui num momento que é interessante e que eu acho que temos aqui condições que podem ser vantajosas para todas as partes, né, em particular para vocês, que são os nossos colaboradores. Portanto, é isto, agradeço muito a vossa presença, quero aproveitar para dar os parabéns ao Carlos e ao Marcelo, né, e toda a equipa da NERPREV pelo excelente trabalho que têm feito nos últimos anos, e Carlos, passo agora para si. Boa. João, muito obrigado por essa introdução. Bom dia a todos. Eu vou falar aqui um pouco, fazer também uma breve introdução antes da gente passar para o Marcelo Figueiredo, que é o diretor-presidente da entidade, né, da NERPREV, está conosco. Provavelmente muitos de vocês não conhecem, mas está conosco já há 3 meses, pelas minhas contas, né? Entrou ali finalzinho de fevereiro, início de março, substituindo a Marisa Gasparini, que esteve à frente, que ela decidiu se aposentar, teve à frente da NERPREV nos últimos 7 anos, né, desde 2013. Né? 2013 foi quando a gente fez uma mudança ali na NERPREV, em que a gente colocou toda uma diretoria e uma equipe profissional de executivos da área de previdência, né? Foi ali na transição entre 2012 e 2013, por ali, e foi quando entrou a Marisa, ficou esses últimos 7 anos. O Marcelo assumiu agora, o Marcelo vem do Grupo Abril, e tem uma longa carreira lá na Abril, boa parte desse tempo na entidade de previdência do Grupo Abril, na qual esteve à frente ao longo desses últimos anos. Portanto, Marcelo é uma pessoa com muita experiência que a gente trouxe do mercado aqui para substituir a Marisa, que já tinha estado conosco durante muitos anos. Ao longo desses últimos anos, a gente fez um esforço muito grande
como comentou muito bem o João, de modernizar a Enerprev, né? Nós criamos uma equipe, temos ali uma equipe muito qualificada, e nós primarizamos algumas atividades. A gente tinha alguns serviços de back-office, por exemplo, terceirizados, nós primarizamos isso, colocamos dentro da própria equipe, criamos nesses planos CDs, que é o destino dessa migração, por exemplo, de que estamos falando, os planos CD, ou de contribuição definida. Nós criamos perfis para esses planos, né? Então as pessoas que são participantes dos planos CD podem escolher em que perfil eles querem ficar, né? Sendo um perfil conservador, puramente renda fixa, títulos públicos, etc. E tem dois perfis, um moderado e um outro um pouco mais agressivo, que é com percentuais de renda variável, de investimento em ações, da escolha do participante, né? Você pode escolher até 15% do teu plano ficar em renda variável, 85% em renda fixa, e o 30, o que a gente chama do Mix 30, que é um perfil em que o perfil pode ficar em 30% em renda variável, em ações, e 70% em renda fixa, ou títulos públicos, tudo isso, né? Então, muita coisa foi feita para modernizar a Enerprev. A gente se preparou muito para esse programa de migração, estamos trabalhando, a Enerprev vem trabalhando arduamente ao longo desses últimos 3 anos, para preparar bem esse plano de migração, deixar todos absolutamente bem informados e seguros ao tomar sua decisão de migrar do plano PSAP para o plano CD. A gente vai ter, o Marcelo vai explicar bem aí em mais detalhes, a gente vai ter, a partir do 1º de julho, vai estar disponível um simulador em que você pode acessar e fazer simulações e as contas respectivas com relação aos impactos dessa migração para cada um de vocês. O grande objetivo aqui é eliminar risco futuro, né? O que a gente tem hoje, como vocês muito bem acompanham, as expectativas de vida de todos nós, das pessoas, tudo é cada vez mais longa, né? O que é a melhor notícia possível. Quer dizer, o mundo tem, a medicina tem evoluído e tudo isso, a expectativa das pessoas é cada vez mais longa. E as aposentadorias, quando as pessoas ficam cada vez mais, têm uma vida cada vez mais longa após a aposentadoria, né? E muitas vezes os planos, quer dizer, não conseguem ao longo do tempo, quando você pensa no longo prazo, não conseguem, ou seja, não tem recursos suficientes para garantir que os aposentados receberão aquele montante que está ali definido, se tiverem uma vida muito mais longa do que aquela em que foram calculadas as reservas e tudo mais. Esse é um problema mundial, isso não é uma questão aqui do PSAP, nem nada disso, nem estamos dizendo que não vão ter recursos para isso, mas é um problema mundial em que isso já vem sendo feito há muitos anos. Muitas empresas fizeram programas de migração, muitos países fizeram programas desse tipo para a sua própria previdência, né? E, nesse caso, esse programa de migração vai dar a opção a cada um de vocês de migrarem do PSAP para o plano CD, né? E com isso, como bem comentou o João, por um lado, você elimina esse risco futuro, quer dizer, risco de ter déficits no futuro que sejam compartilhados, quer dizer, os déficits normalmente são compartilhados entre a patrocinadora e o próprio participante, você ter de contribuir mais na frente com déficits futuros daqui a 10, 15, 20, 30 anos no futuro, no longo prazo, que é o que estamos falando, né, que é de previdência. E há várias vantagens aqui com relação a estar no plano CD, e o Marcelo vai explicar isso com detalhe e depois responder
eventuais perguntas que vocês tenham e tudo mais. Mas aqui é dar muito essa mensagem de que estamos muito seguros. Eu estou com a Enerprev, está sob minha responsabilidade já desde, por aí, 2013, acho que já há 7, 8 anos, né? E eu acompanhei muito bem o esforço que foi feito de organização da Enerprev. Eu posso dizer que estamos muito bem preparados aqui para responder todas e quaisquer perguntas. A gente vai depois tentar, e o objetivo é esclarecer o máximo de dúvidas possível para que vocês tenham a decisão mais informada possível, né? E depois a gente vai tentar também fazer reuniões por grupos, grupos, pegar uma área específica e fazer reuniões específicas por cada área. Vocês vão fazer o esforço que for necessário para que todos vocês, todos os participantes, todos vocês que são participantes ativos e colaboradores da EDP São Paulo, e também os aposentados, que é outro esforço que estamos fazendo. Vocês podem imaginar que no plano PISAP a quantidade maior é até de aposentados, né, do que de colaboradores, de ativos que estão no plano e tudo isso. Então, estamos fazendo também um esforço grande do outro lado para comunicar bem a todos os aposentados o que é esse programa de imigração, os benefícios desse programa de imigração e os incentivos que nós estamos criando também para que torne-se mais vantajoso, mais interessante, assim, essa migração. E, com isso, eu passava, então, a palavra para o Marcelo, que vai aqui, em mais detalhe, fazer essa apresentação para vocês. Muito obrigado, obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço a todos. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, João, Carlos, pela introdução, pela apresentação. Como o Carlos já apresentou, eu sou o Marcelo Figueiredo, sou diretor-presidente da Enerprev, e aí o objetivo hoje aqui do nosso encontro é a gente explicar um pouquinho o plano de migração que envolve o PISAP Bandeirante e o Plano Energias do Brasil, e a possibilidade de criação de um novo plano, que seria o saudado PISAP. A gente vai explicar isso com mais detalhes ao longo da apresentação. Eu só queria deixar claro aqui que os comentários e perguntas podem ser enviados via chat. Ao final da apresentação, a gente vai abrir para essas perguntas, e caso não tenhamos tempo suficiente para responder a todas as perguntas, a gente deve encaminhar isso por e-mail, até mesmo num formato de comunicado, conforme o volume de perguntas que ficarem sem que a gente consiga atender aqui ao longo da nossa apresentação, ok? Acho que a gente pode ir já para a primeira apresentação, próximo slide, falar um pouquinho aqui do histórico, né, do PISAP Bandeirante. Eu acho que antes, é muito importante enfatizar o seguinte: essa migração entre os planos, que a gente vai entrar em detalhes, vai explicar um pouco mais aqui para frente, eu queria enfatizar bastante que isso é optativo, tá, gente? Não é algo obrigatório, não é compulsório, enfim, todos podem pensar com calma e tomarem suas decisões, mas reforço aqui, se alguém resolver em permanecer no formato, no plano atual, no PISAP Bandeirante, ninguém vai perder direito, não vai perder nenhum benefício já conquistado. A ideia aqui é poder oferecer opções mais novas, modernas e vantajosas até aos participantes, que a gente vai conseguir acompanhar ao longo da apresentação, mas sem comprometer nenhum benefício ou funcionamento dos planos atuais. Tá? Um pouco diferente de algumas abordagens, algumas formas que algumas outras empresas, também até do ramo de elétricas, estão adotando, que é de uma forma obrigatória. Não é o nosso caso, tá?
Então, vamos lá. Eu só queria trazer um pouquinho aqui do histórico. O Plano PISAP Bandeirante, ele originou-se da cisão do PISAP Eletropaulo Alternativo, lá em 98, onde trouxe ali praticamente a totalidade dos participantes da Bandeirante Energia S.A., nascida da cisão parcial do patrimônio da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A. Então, com isso, o plano, ele acabou ficando subdividido em 3 grupos de benefícios, né? Em alguns momentos, vocês vão ver que a gente vai chamar um pouco isso de parcela, como está descrito aqui, ou até mesmo como submassas, tá? São alguns termos, mas eles praticamente estão subdivididos nesses 3 grupos. Então, existe hoje a parcela BD, que são os benefícios estruturados em benefício definido, segundo regras constantes no regulamento, vigentes até 1º de abril de 98. Existe uma outra parcela, a BSPS, que é o benefício suplementar proporcional saudado, refere-se aos benefícios saudados, né, aos participantes do extinto plano PISAP Eletropaulo Alternativo, cujas regras regulamentares vigoraram até 31 de março de 98. Estão estruturadas também como na modalidade de benefício definido. E aí a gente tem a terceira parcela, que é a parcela CV, referente ao benefício adicional previsto no regulamento, cujo valor é calculado com base no saldo de conta do participante, estruturado na modalidade de contribuição variável. Acho que a gente pode ir para o próximo. Então, aqui, essa estruturação de plano hoje, do jeito que ele está moldado, né, o PISAP Bandeirante, ele traz, apesar de uma das parcelas apresentar uma situação superavitária, como a maioria dos planos com essa característica BD, ele enfrenta uma grande volatilidade de resultados. Então, o nosso é agravado por conta dessa composição de 3 submassas. Então, essa situação evidencia a possibilidade de futuros riscos, como o próprio Carlos trouxe aqui, chamou a atenção para isso, onde em algumas situações, por conta de longevidade, crescimento salarial, expectativa de vida, né, que é a longevidade, crescimento salarial, a volatilidade dos investimentos, agora juros tão baixos, né, a Selic a 2,25, então uma dificuldade cada vez maior de você buscar no mercado ativos que tragam rentabilidades maiores que a própria Selic, mas adequados a um baixo risco, como deve ser os investimentos voltados a um plano de previdência, onde a gente está sempre olhando 20, 30 anos para frente, ou seja, não é curto prazo, né? A gente tem que buscar oportunidades de investimento e retorno mais protegidos e com uma característica de longo prazo. Então, tudo isso pode contribuir para que os planos passem a acumular déficits, que em alguns casos, dependendo da submassa, ele deve ser compensados com contribuições extraordinárias do participante, do aposentado e também da patrocinadora. Vamos mais um slide, por favor. Então, com base nesse cenário de risco, de expectativa de futuro, novas contribuições e déficits do plano, a EDP e a Eneprev pensaram nessa estratégia de migração. Então, o que vem a ser, né? Seria a transição de direitos e obrigações dos participantes e assistidos, né, do plano PISAP Bandeirante, para o plano em escolha para o seu destino. Nesse caso, estamos falando do Energias do Brasil e a possibilidade desse plano novo, da criação desse plano novo, saudado PISAP. Aqui a gente reforça, né, que essa migração ocorre de uma forma facultativa, através de uma opção individual de cada participante, tanto o participante ativo quanto assistido.
E aí, com isso também envolve a transferência dos seus patrimônios acumulados no seu plano de origem. Ao longo da apresentação, a gente vai descrever aqui e explicar um pouco melhor que vem a ser reserva matemática e reserva de migração individual, que nada mais é do que o patrimônio acumulado, uma vez constituído em formato individual, para que possa ser transferido para cada um desses planos escolhidos pelos participantes. Hoje, os planos BDs, o plano saudado, o plano PISAP, ele é constituído, como a gente já falou, num formato de benefício definido, e aí ele tem uma característica mutualista, ou seja, mais ou menos como funciona o nosso regime geral de previdência social. Todos compartilham um patrimônio, é mutuário, é um saldo coletivo. Ninguém consegue enxergar o seu acúmulo individual. Portanto, isso é o que agrega o risco, né? Quem vai recebendo o benefício primeiro, tem aquele conflito se vai sobrar reserva para todo mundo. Por isso, em alguns momentos, se há um déficit, todos devem cumprir com a sua parte de fazer a contribuição e fazer a reposição. Ao longo da apresentação, a gente vai mostrar que esse risco ele é eliminado, ele não existe numa situação de um plano de contribuição definida como Energias do Brasil. Então, para que a gente possa identificar melhor essa situação, nesse processo de migração, a gente vai disponibilizar, eu vou falar isso um pouco mais para frente, de como está constituído essa reserva de cada um, tá? A reserva individual. Vamos para a próxima? Então, aqui eu só queria explicar um pouquinho, eu tenho falado um pouco sobre a possibilidade de criação de um plano novo. Então, esse plano novo seria esse saudado PISAP. Ele vai existir se houver uma procura, uma aceitação, após o entendimento, claro, mas ele deve constituir um montante mínimo necessário para que se estruture realmente como um plano viável. Então, por isso que, assim, dependendo do volume de patrimônio constituído, de intenção de migração para esse plano, ele vai ser criado. Se não for possível essa composição, a gente vai abrir um novo período, que eu vou explicar um pouco mais para frente, para que quem fez essa opção tenha que revê-la, tá? Mas, a princípio, acho que vale um pouco a definição do que vem a ser esse plano saudado PISAP. Então, o que é um plano saudado, né? É quando um plano deixa de receber contribuições de participante da patrocinadora, ou seja, ele para de receber arrecadações, mas garante aos seus integrantes o pagamento proporcional ao valor acumulado até então. Ou seja, é como se a gente constitui um plano vitalício, um plano de benefício definido, só que a gente já define ali, conforme o patrimônio constituído, quanto que vai ser a renda para cada participante contratada nesse plano. Então, isso minimiza muito o risco atuarial, isso minimiza muito a necessidade de novas contribuições ou déficits futuros, né? Então, aí como é que funcionariam esses benefícios, né? Para aqueles que optarem pelo plano saudado PISAP, como eu já falei, os benefícios serão apurados nessa data de saudamento, com base nessa reserva individual apurada da migração do plano de origem, que é o PISAP, numa forma de renda mensal, vitalícia, com reversão em pensão por morte aos beneficiários. Então, como já enfatizado, o objetivo desse plano, seria mitigar os riscos sem prejuízo de direito adquirido, acumulado pelos participantes, com aquela percepção ainda de uma renda vitalícia. Vamos para o próximo? Aqui eu trouxe um pouquinho também, só um resumo do que, como é constituído, o que vem a ser, qual que é a definição do Energias do Brasil, um plano CD. Ele é um pouco diferente, ele é um plano em que o valor do benefício ele é estabelecido apenas no momento da concessão da aposentadoria,
E esse benefício ele vai depender muito desse patrimônio, ou seja, as opções de acesso ao benefício estarão muito vinculados a esse patrimônio acumulado. Então, em resumo, seria contribuições definidas, cada um opta ali por um percentual de contribuição, tem a contrapartida da empresa, isso vai se acumulando em contas individuais, diferente de um plano BD. Nesse plano CD, o participante consegue acompanhar a evolução do seu patrimônio e, a partir daí, ele consegue ter uma percepção melhor de futuro no momento da sua aposentadoria, escolhendo um percentual de recebimento, quanto que seria essa sua renda futura de aposentadoria, né? Quanto que ele teria acesso. Então, é isso que a gente está vendo aqui na frente, né? A aposentadoria, você tem 3 formas básicas de escolha do benefício lá no momento da aposentadoria, que seria um percentual de recebimento. Esse percentual vai de 0,1% a 2,5%. Ele é calculado sempre em cima do seu patrimônio. Então, uma pessoa que tem um patrimônio, hipoteticamente falando, de R$1 milhão, se ele opta ali por receber algo em torno de 1%, ele vai receber ali R$10 mil por mês, tá? Então, tem essa opção, tem essa flexibilidade entre 0,1% e 2,5%. O participante ele pode travar de uma forma um pouco mais tranquila um valor fixo. Olha, eu quero receber R$4 mil por mês, R$1.000 por mês, contanto que não extrapole esse percentual máximo de 2,5%. E ele também pode até escolher, eu quero esgotar o recebimento desse meu benefício acumulado por um tempo certo, que seria no mínimo de 5 anos. Então, pode ser em 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho melhor mais para frente. Vamos para o próximo? Então, aqui eu procurei definir um pouquinho o que seria um plano saudado PISAP e explicar um pouco como funciona o plano Energias, para a gente poder entrar no que seria essa estratégia de migração. Então, hoje, vocês são participantes praticamente do plano PISAP Bandeirante. E aí, como a gente já falou, existem essas 3 parcelas. A grande maioria dos participantes tem as 3 parcelas, a grande maioria. Isso depende muito, como a gente explicou lá atrás, da época da Constituição, se é anterior a 98, se é depois de 98, enfim. A opção que a gente abre nesse plano de migração a parcela CBD, ela poderia ser migrada para esse novo plano saudado PISAP. Então, uma pessoa que tem, um participante que tem as 3 parcelas, a parcela BD ele poderia levar para esse plano saudado, e as 2 parcelas, a BSPS e a CV, ele migraria para o Energias do Brasil. Ou ele pode migrar as 3 parcelas que ele tem diretamente para o Energias do Brasil. Então, calma lá, vamos falar um pouquinho mais devagar aqui. A parcela BD, por exemplo, por que a criação desse plano saudado? Muita gente ainda se sente seguro em ter a percepção de uma parcela com um recebimento vitalício. Então, essa parcela BD, para muita gente, traz aquela segurança de, puxa, vou ter pelo menos uma renda até o final da minha vida. A gente vai entrar daqui a pouquinho em detalhes melhores, o que também um plano CD traz de contrapartida, não tendo essa percepção de uma renda vitalícia, mas outras vantagens e algumas que até chegam a se aproximar a isso. Mas para que a gente não fizesse uma opção direta do participante, só um segundo, gente, por favor, de migração direto já de um plano de característica vitalícia para um plano CD, a gente abriu essa opção de fazer meio termo. Então, uma parcela pode ser migrada e encaminhada para esse plano saudado, onde vai ser constituído ali, no momento da migração, calculada uma renda. Essa renda já vai ser sabida pelo participante
e com isso ele tem o seu direito ali já travado, garantido, vitalício. E ele, com isso, ele consegue combinar as outras duas parcelas, migrando para um plano CD, um pouco de flexibilidade, ou seja, ele tem uma renda, ao se aposentar, ele consegue garantir uma parte vitalícia e uma parte flexível, onde ele pode, como a gente mostrou um pouco atrás, escolher percentuais de recebimento. Então, que uma parcela do soldado constitua uma renda mensal de R$700, garantida, vitalícia, ele pode, através de um percentual, através das outras parcelas, fazer um complemento dessa renda. 700 garantido, e ele pode, através de percentuais de 0,1 até 2,5%, receber ali mais R$300, R$500, R$1.000, aí vai depender muito da composição do seu patrimônio. Ou diretamente a migração para o plano energias das suas 3 parcelas, onde ele chega ali à composição total do seu saldo. O que tem de vantagem nessa movimentação, né? Eu só queria destacar aqui, de novo reforçando que isso é uma opção. Quem se mantiver nessas opções do plano PISAP Bandeirante não tem perda de direito. Ou seja, não é que se eu optar não migrar, eu vou passar a ter déficit garantido só por minha conta, a empresa não vai ter participação, hoje o que é já de obrigação dela, ela vai deixar de fazer? Não, reforçando que ninguém perde direito. Mas eu acho que vale muito a pena a reflexão sobre essas vantagens que a gente vai discorrer daqui para frente sobre esses novos planos. Vamos mais um para frente, por favor? Então, aqui a gente começa a trazer um pouquinho quais seriam essas vantagens, né? Como é que eu enxergo essas vantagens na migração? O primeiro deles, assim, o plano PISAP Bandeirante, na sua característica BD, ele hoje tem o acúmulo de um superávit, né? Isso é constituído dentro da parcela BD, diferente das outras duas parcelas, ou seja, a parcela BSPS e a parcela CV, elas são deficitárias. A parcela BSPS, esse déficit é coberto 100% pela patrocinadora, e já no plano CV, o participante, o aposentado que opta pela renda vitalícia, ele contribui ali com o déficit junto com a patrocinadora. Então, ambos acabam contribuindo para a cobertura desse déficit. Já na parcela BD, ela se encontra hoje superavitária. Pela sua constituição em 3 submassas, não é permitido pelo órgão regulador ligado ao Ministério da Economia, é uma autarquia que chama PREVIC, Regulamento ao Funcionamento de Fundos de Pensão, ele não permite que esse superávit acumulado em uma das parcelas seja distribuída para esse público, que sejam os participantes das 3 parcelas ou dessa única parcela hoje BD. Não é permitido. Num processo de migração, aí isso se torna disponível, ou seja, o órgão regulador já enxerga como um incentivo a possibilidade do acesso a esse superávit que hoje encontra-se acumulado sem a possibilidade de distribuição. Então, no momento de migração, todos os participantes do plano BD, da parcela BD, que optarem pela migração, que seja para o soldado PSAP ou que seja para o Energias do Brasil, ele terá um incremento à sua reserva individual desse acesso a essa parcela de superávit. Assim como também um incentivo por parte da EDP, onde ela vai abrir mão e destinar ao participante uma parte da sua reserva também, porque ela também tem uma parte constituída participante e patrocinadora. Então, ela vai destinar uma parte do seu superávit como incentivo a esse plano de migração para os participantes, só aqueles que optarem pela migração. Então, isso é uma vantagem que esse superávit, tanto a parte da patrocinadora quanto a 100% da parte do participante, ele será acumulado à sua reserva individual e ele já fará parte, já estará vinculado à sua expectativa
de benefício futuro. Outra vantagem é que 100% desses recursos migrados, eles farão parte da parcela que é constituída para o participante. Então, como é que funciona isso? Hoje, os participantes nas suas contribuições, esse dinheiro ele fica carimbado dentro da Eneprev como sendo a verba constituída e contribuída pelo participante separada da verba contribuída pela patrocinadora. Uma situação de desligamento desse participante da empresa, antes mesmo do seu período de aposentadoria, que ele opte, então, pelo resgate ou pela portabilidade, ele passará a ter acesso a esse patrimônio que veio dessa distribuição do superávit. Então, o participante que faz o resgate, ele vai perceber que ele vai passar a ter acesso às suas contribuições, mais esse incremento de patrimônio que foi oriundo do superávit dele e da patrocinadora. No caso de portabilidade, ele também passa a ter acesso na portabilidade a esse patrimônio constituído na sua parcela participante e 100% da parcela constituída pela patrocinadora. Hoje, o plano PISAP Bandeirante, ele tem uma regra. Um participante que tenta fazer, que numa situação como essa, sai antes da sua aposentadoria da empresa e opte por realizar o resgate, ele vai receber só as suas contribuições, não acessa a parte da patrocinadora. E também não tem acesso ao superávit. E no caso de uma portabilidade, ele acaba acessando só 90% das contribuições da patrocinadora. Então, no Plano Novo Energias do Brasil, com esse processo de migração, ele passa a ter uma situação de portabilidade 100% as suas duas parcelas. E como uma outra opção vantajosa, existe a diversificação da poupança, ou seja, com a possibilidade de migrar para a parcela BD para o plano saudado, PISAP, o participante passa a ter uma renda vitalícia em um plano com risco inferior ao atual, devido ao tratamento dessas bases. Então, como eu tentei explicar um pouco mais atrás, um plano saudado, ele não tem novas contribuições de participante e patrocinadora, isso reduz muito o risco de novos entrantes e risco de novos cálculos de longevidade, e isso minimiza o risco, o impacto de um futuro déficit do plano. Então, o próprio saudado constituído traria um pouco de segurança, mitigando o risco de déficits futuros. Vamos mais um para frente? Então, aqui eu acho que a gente já consegue começar a detalhar um pouco mais as vantagens específicas de um plano de característica CD, que é o Energias do Brasil. Então, falando um pouquinho da flexibilidade de contribuições, né? Hoje, o participante num plano BD, ele tem o seu valor lá de contribuição definido. Já no caso de um plano de contribuição definida, o participante ele pode optar por uma contribuição que vai de 1% a 7% do seu rendimento e com 100% de contrapartida da patrocinadora. Ele também pode contar com a opção de fazer contribuições voluntárias. Recebeu ali férias, 13º, recebeu um valor ali inesperado, um bônus, ele pode fazer uma contribuição voluntária, esse não tem contrapartida da empresa, mas ele ajuda a constituição do seu patrimônio para sua renda futura. Essa é a vantagem do plano CD, ele consegue enxergar essa contribuição sendo acrescida ao seu patrimônio acumulado, e isso vai refletir diretamente na sua expectativa de renda futura. Diferente hoje de um plano BD, onde essas contribuições não necessariamente vão te garantir um benefício maior lá no futuro, porque pode existir vários fatores, como o déficit
atuarial como um deles. No caso de um plano CD, isso não existe, tá? E até essa opção de suas contribuições, a qualquer momento, elas podem ser suspensas por prazos indeterminados. Então, um exemplo aqui, alguém passou por uma situação de dificuldade financeira por uns 3 meses, a suspensão da contribuição ao plano traria um pouco de ajuda. Nesse momento, o valor disponível deixaria de ser abatido ali em folha. Isso traz um fôlego financeiro ao participante. Então, numa situação extrema, o participante ele pode suspender, por prazo indeterminado, suas contribuições. Claro que nesse período ele também não tem a contribuição da patrocinadora, mas com isso é um dinheiro que ele tem ali, caixa disponível naquele momento. Regularizou sua situação, ele pode voltar a contribuir sem perda nenhuma, ele retoma suas contribuições normalmente, ou até reavaliando ali o seu percentual de contribuição por um período, reduz um pouco para 1%, para 3%, depois ele volta ao limite máximo de 7%, por exemplo. Tolerância ao risco, né? A gente destacou aqui, não há risco atuarial, um plano CD, eliminando assim essas preocupações com déficits e desembolsos extraordinários no futuro. E isso também permite a ele a escolha de perfil de investimento, ou seja, ele pode optar conforme a sua percepção, seu apetite ao risco. Pessoas mais jovens têm essa oportunidade de repente, escolher um perfil mais arrojado. Então, um perfil de investimento. Então, o Plano CD oferece hoje 3 opções, né? O Energias do Brasil, considerado um pouco mais conservador, que é praticamente 100% constituído em renda fixa. Você tem um perfil moderado, digamos assim, onde ele tem 15% de exposição à renda variável, e um que a gente pode considerar um pouco mais arrojado, que ele tem uma exposição de até 30% em renda variável. Então, isso é uma abordagem mais moderna. Os jovens, quem tem mais tempo para deixar o seu dinheiro trabalhando ali a seu favor, os juros, ele pode optar por perfis mais arrojados, buscando um pouco mais de retorno, dado agora um cenário de Selic, por exemplo, a 2,25% ao ano. Então, tem que ter um pouco mais de apetite ao risco para que esse patrimônio acumulado lá no futuro te proporcione opções de rendas melhores, um complemento de renda ao INSS bem melhor. Um plano de característica CD, ele também pode te proporcionar um planejamento sucessório, que vem a ser isso, né? Hoje, um plano PD, como o PSAP Bandeirante, ele proporciona, na morte do participante, que o seu companheiro, sua companheira, passe a receber o benefício. Na morte também da companheira, do companheiro, esse benefício cessa. Isso não passa para os filhos, para os herdeiros legais. Já numa situação de um plano CD, você enxerga o patrimônio e numa situação de falecimento do participante, seja no período de acumulação, que é o caso de vocês, ainda funcionários ativos, contribuintes ainda para o plano, não estão em gozo de benefício, ainda estão acumulando renda, patrimônio. No caso de morte, o acesso desse patrimônio vai direto aos seus herdeiros legais, esposa, filhos, sem restrição. Esse recurso num plano CD, o patrimônio acumulado, nunca fica para o plano. Ele sempre tem um beneficiário a ser dado sequência para que tenha acesso a esse benefício. E até no caso aqui de inclusão, tem muita gente vivendo a situação hoje em dia, começando um novo relacionamento, uma nova família, e de repente casa com um marido, ou uma esposa, um companheiro, uma companheira mais jovem. No caso de um plano BD, de benefício definido, de renda vitalícia,
ele exige que seja pago o que a gente chama de uma joia, ou seja, você está trazendo um risco atuarial para o plano. Então, um plano de renda vitalícia, se você coloca lá um beneficiário mais jovem, que vai ter uma longevidade maior, esse cálculo atuarial é feito naquele momento, e para a inclusão dessa pessoa mais nova, é necessário que seja o participante aporte um valor que a gente chama de joia, para que cubra essa diferença, esse déficit atuarial devido a essa inclusão dessa pessoa mais jovem. Num plano CD, isso não existe. Você tem acesso ali ao seu patrimônio, e o participante, o herdeiro legal, indiferente da sua idade, no caso de morte do beneficiário, do participante, ele tem acesso àquele patrimônio, 100% do patrimônio acumulado, sem nenhuma taxa, sem nenhuma retenção pelo plano. Isso é realmente uma grande vantagem. Vamos para o próximo? Outra vantagem ali, né, financeira que um plano CD traz. Ao migrar a reserva matemática individual, que é o seu patrimônio acumulado, o participante e pensionista, ou seja, hoje, quem é aposentado no plano PISAP Bandeirante, e ele opte por essa migração para Energias do Brasil, ele vai poder optar por um saque de até 25% do seu patrimônio acumulado de uma única vez ou de uma forma parcelada. Esse benefício se estende para vocês também, hoje participantes ativos, que optem por essa migração, só que esse acesso a esses 25% ocorrerá só lá na frente, nas suas aposentadorias. Então, isso é previsto no regulamento do Plano Energias. O participante, ao se tornar um aposentado, ele pode acessar a qualquer momento, uma vez que se torne aposentado, a 25% do seu patrimônio acumulado, ou não, isso é optativo. Isso realmente traz um conforto, uma necessidade extrema, alguém pode acessar de uma única vez até 25% do seu patrimônio. Aposentadoria sem descontos, né? Hoje, da forma que é constituído o plano PISAP Bandeirante, todo aposentado, ele contribui conforme a sua faixa ali de renda e patrimônio acumulado, tem um fator que ele pode chegar a um limite máximo de quase, um pouco acima de 18%. Isso é um desconto mesmo, isso faz parte do regulamento e da constituição do PISAP Bandeirante. Num caso de uma migração para o plano Energias, para um plano CD, esse desconto não existe, tá? Não tem o desconto de contribuição, o participante tem 100% de acesso ao seu patrimônio através de um percentual de recebimento mensal, como eu já descrevi, de 0,1% ou até 2,5%. Ele tem essa flexibilidade de rever a sua necessidade todo mês, então ele pode optar até 2,5% ou 1%, e a cada janela de opção, isso é dada no mês de, se não me engano, 2 vezes por ano, ele pode rever o seu percentual de saque. Então, ele pode, um mês, ele ficou um período ali recebendo 0,5%, acha que isso não está sendo ideal, ele precisa aumentar. Ele tem essa flexibilidade de rever esse seu percentual e fazer a solicitação de movimentação de aumento ou redução desse percentual de saque todo mês, tá? Sem nenhuma taxa de contribuição, diferente do PISAP. Numa migração para um plano CD, o participante vai poder fazer o seu planejamento fiscal, né? Hoje, o PISAP Bandeirante, por característica de um plano BD, ele é tabela progressiva do imposto de renda, tá? É a tabela igual ao que rege hoje a nossa tabela de imposto dos nossos salários. Já num plano CD, no ato da migração, o participante vai poder optar se ele quer continuar no regime progressivo, que é a nossa tabela hoje de imposto de renda, igual ao do nosso salário,
ou se ele quer optar pela tabela do regime regressivo. Tá? O regime regressivo é aquele que começa com uma alíquota de 35%, e ele, conforme o participante vai ficando mais tempo no plano, ele vai caindo em degraus de 5% em 5% a cada 2 anos. Então, ao final de 10 anos, ele cai para a alíquota mínima de 10%, é a alíquota que a gente chama definitiva. Hoje, a tabela progressiva, ela vai tendo sua alíquota conforme a sua faixa salarial. Então, quem recebe até R$ 1.900, mais ou menos, é isento, depois você tem a faixa de 7,5, 15, até chegar em 27,5. Essa é a diferença entre a tabela progressiva e a regressiva. E cada participante vai poder avaliar, tirar suas dúvidas com a equipe de atendimento da Enerprev e decidir qual que é a sua melhor opção no processo de migração. Isso é muito importante também ser observado. Próximo, por favor. Pessoal, eu queria muito... a gente optou por jogar as perguntas para o final, então seria muito interessante, caso a cada ponto que eu vou passando aqui com vocês forem surgindo dúvidas, usem o chat, vão encaminhando suas dúvidas, que a gente vai tentar atender a todas no final, ok? Vamos lá. Contribuição versus benefícios, né? Então, ao migrar, o participante terá a garantia de que todos os recursos financeiros aportados refletirão no valor do seu benefício diretamente de como funciona hoje no PISAP. Então, aquele exemplo que eu estava dando, todas as suas contribuições são acompanhadas, todo mês você pode acompanhar o extrato do seu patrimônio, você acompanha a evolução do seu saldo. Esse saldo acumulado num plano CD, ele vai refletir diretamente na sua renda, conforme aquele percentual escolhido. Hoje, no PISAP, não necessariamente isso reflete. Você pode fazer lá as contribuições e não atender uma expectativa futura por conta de longevidade, déficits, por conta da característica do próprio plano BD. Um plano de característica CD, ele tem um regulamento bem desburocratizado, né? Então, o plano Energias do Brasil permite que o participante se aposente a partir de 55 anos. Então, qual que é o requisito básico para que um participante possa entrar em benefício no plano Energias, no plano CD? Duas características, 2 fatores tem que ser atendidos. Ele tem que ter a quebra do vínculo com a patrocinadora. Nenhum participante, mesmo no plano BD, você não pode ser aposentado pelo plano ainda vinculado à patrocinadora. Isso é a premissa básica. Então, além da quebra de vínculo, o participante não pode estar mais vinculado à patrocinadora, ele tem que ter, a partir de 55 anos, ele já tem o direito a esse benefício. Eu sei que no PISAP Bandeirante é diferente, é muito parecido como é hoje do regime geral de previdência, onde existe aqueles fatores de redução, então ele já tem uma certa elegibilidade. Basicamente, quebra de vínculo com a empresa, a partir de 49 anos, ele já começa a ter direito a acesso à aposentadoria, perdão, mas já com aqueles redutores, ou seja, entra todo um cálculo, ele pode ter o seu benefício reduzido. Ele passa a ter acesso a um benefício 100%, sem nenhum redutor, isso se referindo ao PISAP, a partir de 53 anos. Já aqui no Energias, é 55 anos, é um pouquinho diferente. Só que se a gente olhar hoje a realidade, dificilmente as pessoas estão pensando hoje em se aposentar aos 55 anos. Está aí o regime geral de previdência, onde teve toda aquela discussão, a aprovação de extensão do prazo. A gente está vivendo mais, é só a gente pensar, uma pessoa que se aposenta hoje com 55 anos, ela vai viver facilmente por mais uns 30 anos. Se ela é participante do plano há 10 ou 15 anos, ou seja, se ela contribuiu para acumular patrimônio por 10 ou 15 anos,
ela depois vai consumir por uns 15, por mais de 30, 35 anos. Então, quanto mais o participante adiar esse acesso, a aposentadoria pela Previdência, ele conseguir continuar contribuindo, estender ao máximo suas contribuições ao plano, mais ele consegue acumular, mais isso vai lhe proporcionar um aumento de renda, a possibilidade de renda futura. Então, um exemplo, se a gente olhar o histórico de rentabilidade do nosso plano CD, nos últimos 5 anos, eles foram praticamente acima de 10% ao ano. Então, que a gente pegue 5 anos rendendo a 10%, quem tinha um patrimônio de 500 mil, ele viu esse patrimônio crescer a 750 mil, ou seja, cresceu 50%. Então, às vezes, 3 anos, cresceria 30%. Então, é um negócio, é algo significativo a ser pensado, não é uma diferença entre o plano PISAP, são 2 anos, mas eu acredito, assim como eu, acho que muita gente está aqui aos 50 anos e não consegue imaginar que aos 53, aos 55 vai ter condições de parar de trabalhar. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais para frente, tá? De novo, falando em regulamento do plano, né, um pouquinho de diferença. Os planos com características como o do Energias do Brasil permitem que hajam evoluções regulamentares e a possibilidade de novas opções de termos e regras dentro do seu regulamento. Onde eu quero chegar com isso? Um plano BD, ele tem praticamente seus benefícios, seu regulamento muito travado, muito previamente definido, porque qualquer alteração mais significativa, ele gera revisões atuariais e isso pode gerar déficit e aí, com isso, necessidade de novas contribuições, tanto pela empresa como pelo participante. Um plano de característica CD, como Energias, né? O regulamento ele pode ser muito mais flexível. Várias ações podem ser estudadas para trazer maiores benefícios e acessos ao patrimônio pelo participante. Até porque, de novo, não é aquela percepção mutualista, é individualista. Cada um tem acesso ao seu saldo, à sua conta corrente. Então, se alguém acelerar o seu recebimento, gastar o seu patrimônio, ele não estará interferindo no patrimônio do outro participante, diferente de um plano BD, que é uma visão mutualista. Então, nesse caso, um regulamento de um plano CD, ele pode sofrer grandes flexibilizações, como um exemplo que eu trouxe aqui, né? A gente já está estudando isso para o plano Energias, na próxima revisão do regulamento, a gente deve incluir, por exemplo, uma flexibilidade de acesso ao patrimônio, de repente em uma única parcela, para os participantes que apresentarem uma situação de moléstia grave. Então, uma cardiopatia grave, câncer, enfim, isso pode permitir acesso mais fácil a esse patrimônio acumulado, uma situação crítica, mas que ajuda muito um participante numa situação como essa. Hoje, algo que não pode ser pensado num plano como o PISAP Bandeirante. Vamos para o próximo? Então, eu vou entrar aqui um pouquinho, agora falando do que seria esse termo de opção, que é em cima disso que serão baseadas essas migrações. Todos os participantes que optarem pela migração, eles vão ter que assinar e preencherem lá o seu termo de opção individual, e ele estará disponível junto com um simulador, né? Então, eu queria explicar um pouquinho esse simulador para vocês. Só que antes, vamos um slide para frente. Eu só queria trazer um pouquinho a definição. Em alguns momentos eu fiquei falando bastante de reserva matemática, reserva individual. Você pode ir mais um slide para frente, por favor?
Esse daqui é mais ou menos a definição do que é a reserva matemática, tá? É um cálculo meio maluco, coisa de atuário, né? Garanto que poucos tiveram a oportunidade de conhecer um atuário na vida, mas eles existem e são eles que fazem esses cálculos. Eles que ficam ali projetando o tempo todo quando que a gente vai morrer. É um negócio estranho, mas enfim. A reserva matemática, ela é um cálculo atuarial em cima de todas as contribuições do participante e da patrocinadora, avaliado também toda a expectativa de renda e pagamento de benefício futuro. Então, isso, como a gente está numa situação, num plano BD, ele mutualista, ele tem essa estrutura para poder identificar o que seria uma reserva matemática individual. Então, é um cálculo, é uma estimativa baseada principalmente nas contribuições dos participantes e da patrocinadora versus as suas expectativas de recebimentos futuros. Volta um slide, por favor. Então, esse seria basicamente assim, reserva matemática é o que seria hoje a apuração do saldo de cada um, desmembrando dessa percepção mutualista. A reserva de migração individual é um pouco diferente. Então, se a gente acompanhar aqui, como é que ela é composta? Da reserva matemática, ou seja, o seu saldo puro, individualizado, acrescido do que vem a ser o excesso patrimonial, que eu expliquei lá atrás um pouquinho, que é assim, no caso de migração, os participantes que fizerem sua opção pela migração, eles terão acesso a esse superávit que está lá acumulado, terá acesso a uma parte do superávit da patrocinadora, então isso é o que a gente está chamando como um incentivo da patrocinadora, ela está abrindo mão de parte do seu patrimônio para o participante como incentivo para essa migração, e o abatimento aqui também de alguns débitos de natureza previdenciária. Então, são aquelas dívidas, aquelas necessidades de contribuição como joia, antecipação de benefícios, devolução de benefícios, ou seja, déficit a ser compensado. Então, a reserva de migração individual seria o saldo líquido constituído pela soma da sua reserva individual, mais os acréscimos de excedentes, aqueles superávites, menos os possíveis débitos de natureza previdenciária, que aí é analisado individualmente, cada participante, e aí chega-se, então, nessa reserva de migração individual, tá? Que é o novo saldo acrescido de todos esses incentivos e possíveis débitos individuais. Então, vamos 2 para frente, por favor. Tentado explicar um pouquinho o que vem a ser a reserva de migração individual, eu trouxe aqui pelo menos uma telinha básica do que vem a ser o simulador, que é em cima dele todos os participantes poderão identificar, então, qual será esse seu saldo constituído, destinado individualmente a partir do plano BD, para que ele possa refletir e tomar sua decisão sobre a opção de migrar ou não. Então, e em cima desse simulador é que está constituído o termo de adesão. Então, todo o participante vai ter que acessar o simulador, visualizar ali seu saldo, identificar mais algumas informações, para então preencher o termo se ele opta ou não por essa migração. Então, a gente meio que forçou um pouco essa opção via essa tela do simulador, para que a gente force um pouco a todos vocês que tenham pelo menos conhecimento de qual patrimônio que vocês têm hoje acumulado e passariam a ter acesso a essa visão individualizada numa situação de migração para o plano Energias do Brasil. Então, aqui a gente explica um pouco, né? A primeira linha ali, eu componho esses 400 mil, é sempre uma situação hipotética aqui, que seria a reserva de migração, o saldo calculado ali de um determinado participante.
da parcela BD. A próxima linha traz a reserva dele de migração do plano BSPS, e a outra linha traz a reserva de migração desse participante da sua parcela CV. Então, o participante que não tiver as 3 parcelas, vai aparecer. Quem só tem BSPS e BD, óbvio que a linha ali da reserva BD, ela vai trazer zerada. No quadro aqui mais à esquerda, vocês conseguem compor aqui, está sendo feita a demonstração, na verdade, uma a uma, está sendo composta a evolução do que seria o seguinte: a reserva matemática, a linha informando quanto que tem de excesso patrimonial, ou seja, o acesso àquele superávit do participante, mais aquele incremento da patrocinadora, aquele incentivo, quanto que é composto disso. Então, desses 400, quanto 300 é reserva matemática e 400 foi de excedente composto ali pelo incremento dos superávites. Na parcela BSPS, a mesma coisa, ele mostra ali quanto que é esse 100, quanto que é composto pela reserva matemática, que era o saldo desse participante, quanto que ele está tendo de incremento por conta de superávit e quanto de incentivo pela patrocinadora. E assim por diante, a mesma coisa na última coluna, a composição da reserva de migração individual, ou seja, a reserva matemática, quanto que ele traz, quanto que ele tem de excesso patrimonial por conta de superávit, quanto que ele tem de incentivo da patrocinadora, quanto que ele tem de débito ali por conta de uma insuficiência patrimonial, são aqueles déficits que precisam ser compensados. Então, com isso, ele consegue constituir ali e visualizar como é que foi composto o seu patrimônio, a sua reserva de migração individual. É esse patrimônio que será migrado numa opção por essa migração, é esse patrimônio que ele vai ver, vai passar a enxergar mês a mês a evolução desse patrimônio na sua conta individual num plano CD. Próximo slide, por favor. Aqui eu queria trazer um pouquinho o cronograma, né? Então, a base de apuração que será demonstrada nesse simulador a partir do dia 1º é a base atualizada até o dia 31 de maio. Um plano de previdência ele não tem cotas diárias como um plano, um investimento num banco, né? A gente não tem extrato diário, não tem um reconhecimento de cota diária, isso é mensal. Então, agora no mês de junho, a gente acabou de fechar quanto que é o saldo certinho, a evolução do patrimônio de 31 de maio, e ele será disponibilizado em 1º de julho, essa base, que é quando inicia-se, então, o período de opção. São 60 dias definidos pelo órgão regulador, como eu mencionei, a Previc. Então, esse período de opção via acesso a esse simulador vai do dia 1º de julho até 30 de agosto, onde os participantes terão ali acesso ao seu saldo individual e à sua opção. Um novo período pode ser aberto do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, mas aqui só para aqueles participantes que, por algum motivo, optarem pelo plano novo, que é o saldado PISAP. Como a gente traz aqui, se o patrimônio desse plano novo não atingir ou superar 56 milhões, pelo órgão regulador, ele não é viável como um plano novo. Então, se o patrimônio acumulado der 30 milhões, por exemplo, a gente vai ter que chamar todos esses participantes que optaram por esse plano e abrir para eles uma revisão da sua escolha. Ele vai poder rever se ele quer permanecer no PISAP Bandeirante ou se ele quer, então, migrar a sua parcela BD, ou seja, tudo para o Energias do Brasil. Então, o período oficial de opção é de 1º de julho a 30 de agosto. Esse segundo período seriam só para aqueles que optarem pelo PISAP Bandeirante, numa situação de inviabilidade do plano por seu patrimônio. No dia 1º de outubro é feito o cálculo final dessa reserva
Então, é feito um recálculo, porque, como eu mencionei aqui no dia, a base que a gente trabalhou durante todo o período de opção foi a base de maio. No dia 1º de outubro, a gente vai atualizar essa base, vai recalcular aqueles saldos apresentados, e aí, em cima disso, é que efetivamente será feita a migração. Reforço aqui que, assim, essa opção, uma vez ela feita, ela é irretratável, ou seja, você fez a opção, não pode chegar no mês depois de setembro e falar, puxa, mudei de ideia, eu quero rever, quero cancelar, isso por vias legais, infelizmente isso não é possível, uma determinação também do órgão regulador, uma vez feita essa opção, ela não pode ser retratada, ok? Vamos para o próximo, por favor. Então, acho que com isso aqui a gente conclui. Antes de abrir para perguntas, eu queria só pedir mais uma vez para que todos acessem o nosso site, leiam os materiais que nós estamos disponibilizando a respeito da migração, com explicações. Existe lá um material com as principais perguntas e respostas, né, que surgem normalmente num processo como esse. Existe a cartilha do plano saudado PSAP, esse plano novo, que depende de uma constituição de patrimônio para que ele entre em funcionamento. A gente soltou um folder também com as informações resumidas, mas todo o regulamento do plano Energias do Brasil, até do próprio plano atual, o PSAP Bandeirante, e dos planos saudado, esse plano novo, eles estarão disponíveis já a partir da próxima semana, numa página nova do nosso site, no site da Enerprev, específico para falar dessa migração dos planos. Então, é muito importante que todos acessem esse material, destinem um pouquinho do seu tempo para se informar, acessem os nossos canais de comunicação, então, através da nossa central de atendimento, pelo e-mail de atendimento da Enerprev. A nossa equipe está bem preparada, bem estruturada para tirar dúvidas, e até como o próprio João e o Carlos disseram no início da nossa live, seria uma ideia até interessante se as pessoas quiserem montar grupos para tirar dúvidas, com acompanhamento dos seus gestores, ou gestores que estejam me ouvindo queiram agrupar as suas equipes em horários mais flexíveis e mais interessantes e disponíveis para suas equipes, dadas as suas características, isso pode ser feito. A gente leva essas informações, tira dúvidas. Eu acho que o importante é que todos procurem se informar ao máximo sobre essas opções e se atentem bastante às vantagens e ao prazo, principalmente, disponível para essa opção. Mas eu acho que nós conseguimos montar com isso duas opções muito importantes e relevantes, com muitas vantagens, para que sejam avaliadas por todos vocês, participantes do PSAP Bandeirante. Então, acho que com isso, eu posso abrir aí, o pessoal de apoio pode me passar aí, se temos algumas perguntas aí, para que a gente aproveite esse restinho aí do tempo para tratar aqui. Bom dia, Marcelo. Nós temos, sim, algumas perguntas. Eu só gostaria de informar a todos que existe uma boa quantidade de perguntas e a gente selecionou algumas aqui, tá? Para que possam ser respondidas. E para quem se identificou e a gente não puder atender nesse momento, nós vamos enviar a resposta por e-mail. E para aqueles que não se identificaram e também que não podemos abordar agora, a gente busca avaliar e, de repente, fazer uma atualização em nossos materiais, ok? Então, na verdade, Marcelo... Eu só queria, então, enfatizar também que algumas dessas perguntas, elas podem, inclusive, estar disponíveis já a sua resposta em um desses materiais, como o próprio Perguntas e Respostas. Mas, enfim, numa situação de uma possibilidade de não atendimento, a nossa central de atendimento também vai ter o maior prazer em atendê-los. Desculpa, Léo, vamos lá.
Manda a pergunta. Perfeito, Marcelo. Na verdade, a primeira é uma solicitação, o pessoal gostou do material e está pedindo para ser disponibilizada essa apresentação para todos. Perfeito. Podemos fazer isso e também convido a todos para que acessem os materiais complementares. Na verdade, eles são bem mais abrangentes. Esse aqui é um breve resumo. A ideia era essa mesmo, é despertar um pouco mais essa curiosidade, mas eu confesso que o material é bem mais abrangente e detalhado, até de maior qualidade, nas cartilhas, no manual, enfim, nos já disponibilizados e que também estarão no nosso site. Mas ok, distribuiremos sim esse material apresentado hoje. Perfeito, Marcelo. A primeira pergunta, então, bom dia, a pessoa não se identificou. Gostaria de entender qual é a diferença entre reserva matemática e reserva de migração. Ok. Então, eu tentei abordar isso um pouquinho, tentar simplificar um pouco mais. A reserva matemática é aquela que será apurada, a gente está falando de um plano BD, o PSAP Bandeirante. Então, hoje ninguém enxerga o seu saldo individualizado. Num movimento como esse, onde o participante poderá optar pela migração, obrigatoriamente teremos que apurar o saldo individual de cada participante. Então, isso é o que nós estamos chamando, tecnicamente, se chama reserva matemática. Então, reserva matemática é basicamente o saldo acumulado de cada participante, que é constituído pelas suas contribuições e a contrapartida da patrocinadora. Essa é a reserva matemática. O que vem a ser a reserva de migração individual? É a reserva matemática acrescida daqueles incentivos, ou seja, é a reserva matemática mais o saldo que ele passará a ter acesso do superávit, que hoje está retido, mais um incentivo que a própria patrocinadora está fornecendo para esse participante que opte pela migração. Tá? Então, isso passa a ser a reserva de migração individual. Ou seja, ele tende a ser maior do que a reserva matemática. Correto, Marcelo. A segunda pergunta, na verdade, eu acredito que é importante a gente esclarecer. A pergunta é a seguinte: quanto à escolha entre 0,1% e 2,5% na parcela BD, esse ajuste do percentual pode ser alterado ao longo do tempo. Então, assim, na verdade, é a pessoa fazendo a migração para o Plano Energias do Brasil e se ele pode, ao longo do tempo, alterar o percentual de recebimento lá. Pode sim. Essa é uma das vantagens de um plano CD. O participante, ele tem essa flexibilidade. Ele vai conseguir adequar os saques com base às suas necessidades. Então, a gente sabe que em dezembro, em janeiro, a gente tem um acúmulo maior de gastos, quem tem filho ainda, tem muita gente, mesmo aposentado, está começando aí uma nova família, tem filhos pequenos, começando uma nova família com 60 anos, 55 anos. Então, vai ter filho na escola. Então, janeiro, material escolar, IPVA, IPTU. Então, ele pode sentir a necessidade de subir esse seu percentual de saque para 1%, 1,5%. E no mês seguinte ele pode recuar e voltar a um planejamento para tirar 0,4%, 0,5%. Então, estaremos preparados para essa flexibilização das opções de saques do seu patrimônio, constituindo a renda mensal. Ótimo. A próxima pergunta é sabido que a parcela BD do plano PSAP possui superávit. Por que este recurso só podia ser distribuído na hipótese de migração e não nas condições atuais? Perfeito, ótima pergunta. Inclusive, nós levamos essa pergunta no momento de discussão dessa implementação, dessa migração de planos. Alguns representantes, uma consultoria que presta serviço para a gente, atuária, chama Mercer, junto com membros da diretoria da Eneprev, foram até Brasília, acessaram o órgão regulador lá, que é a Previc, ligado ao Ministério da Economia, discutindo essa oportunidade de imigração, essa abertura para um plano mais moderno, para os participantes hoje do plano BD,
e lá foi discutido o seguinte, o plano é constituído por aquelas 3 parcelas, aquelas 3 submassas. A Previc, ela enxerga o plano PISAP-Bandeirante como um plano único. Para ela existe o plano PISAP-Bandeirante, e é dividido em 3 parcelas, 3 submassas, dos quais uma é superavitária e 3 são deficitárias. Então, quando você soma a parcela superavitária com as parcelas deficitárias, esse superávit, ele, como um plano único PISAP-Bandeirante, onde a maioria dos participantes tem as 3 parcelas, esse patrimônio, ele praticamente desaparece. Ele reduz muito, não chegando ao ponto de ser possível, então, caracterizar uma distribuição. Então, na visão do órgão regulador, houve essa tentativa, essa discussão, essa iniciativa da ENEPREV, antes mesmo desse processo, para que pudéssemos ter a liberação desse superávit, como acontece na maioria dos planos constituídos de uma forma única, sem submassas. Mas, infelizmente, da forma que ele foi constituído lá atrás, foi herdado pela ENEPREV, a Previc não permite. Então, não é uma decisão, não é regulamento da ENEPREV, não é uma decisão da EDP, e sim uma determinação do órgão regulador que esse patrimônio só passe a ser acessível por conta dessa situação aberta de migração. Por isso, ele funciona até como um incentivo de uma revisão de uma oportunidade como essa. Ótimo, Marcelo. E a pergunta final foi feita pelo Nerivaldo, tá? E ele pergunta o seguinte: o saldamento do atual plano BD, da parcela BD no caso, né, vai garantir as regras atuais no futuro plano PISAP saldado? Ou seja, lá no plano PISAP saldado, caso haja déficit no futuro, a patrocinadora e o assistido também vão repartir? Exato, uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Sim, quando você constitui um plano novo, como esse saldado PISAP, todas as regras e todos os direitos constituídos nesse plano de origem, eles são repassados e dão continuidade a esse novo plano. Então, se tem lá um parcelamento no plano BD hoje, a regra de constituição de um possível déficit é 50% para cada um, num processo de migração, essa proporcionalidade ela se mantém, tanto para superávit quanto para déficit. Então, no futuro, um plano saldado PISAP, ele vem a ter superávit, aí sim ele poderá ser distribuído a patrocinador a parte que lhe cabe e ao participante a parte que lhe cabe. Numa situação contrária, um possível déficit, ambos também serão convocados a contribuições extraordinárias. Ou seja, não há perda nenhuma de direito, é dada a continuidade. O que se vê, qual que é a vantagem numa situação como essa nesse plano saldado? Da forma que ele passa a ser constituído, sem novas contribuições, onde já é determinado esse benefício, é calculado no momento do saldamento desse plano. Únicos fatores que possam trazer possíveis déficits é longevidade dos participantes, é uma massa já travada, e o fator de atualização desses salários pré-determinados, que no caso, hoje é o IGPDI, e que possivelmente, futuramente, podem ser revisitados por uma prática melhor de mercado, como o INPC, por exemplo, onde se mitigaria, inclusive, possíveis futuros riscos de déficit, ou seja, se torna vantajoso e elimina, assim, ele mitiga, não elimina, mas ele mitiga bastante, reduz bastante possíveis déficits futuros. Excelente, Marcelo. Só para poder contribuir com relação à pergunta relacionada à possibilidade de alteração do percentual de recebimento do Plano Energias, nosso colega aqui alertou que ele pode ser feito nos meses de junho e dezembro, ok? Bem lembrado, isso é verdade. Desculpa, é um vício, eu vim recentemente, acabei trazendo essa percepção do plano anterior. Verdade. Hoje ainda o Energias, ele tem essas duas composições, é só esses dois períodos, mas é uma flexibilização que a gente pode, como eu disse em alguns momentos da apresentação, um plano CD ele é muito flexível, ele é sempre voltado
para trazer melhor conforto e benefício aos seus participantes, claro que sempre dentro das regras exigidas e regulamentadas pela Previc, nosso órgão regulador, mas uma situação como essa, ela pode ser revisitada, aprovada pelo Conselho Deliberativo da ENEPREV e pode ser a vir discutida uma flexibilização em prazos até maiores, como mensal, trimestral, enfim. Sim, verdade. Muito obrigado pela observação. Marcelo, nós temos uma última pergunta, tá? Que ela refere-se à garantia que a ENEPREV pode dar aos participantes que o cálculo individual está correto. O cálculo de apuração da reserva matemática, sim, assim, a garantia um plano de previdência, ele é extremamente regulamentado, né? A gente é auditado anualmente por empresas de primeira linha. Isso é uma obrigação, não é uma opção, isso é exigido pelo órgão regulador. Nessa auditoria, nosso balanço, nossos investimentos, nosso orçamento e principalmente nossas premissas atuariais, elas são auditadas e validadas anualmente por essa auditoria. Existe a obrigatoriedade de contratação de uma consultoria, um atuário responsável por esse cálculo, ou seja, nesse caso é a Mercer, é uma das maiores empresas deste ramo. A gente contrata a Mercer, ela é que faz todo o acompanhamento e a evolução e determinação das nossas premissas atuariais, ou seja, toda essa reserva matemática ela é composta com base nessas premissas e regras, legislações atuariais, auditadas e regulamentadas. Então, e também fiscalizadas pela Previc. Então, eu, assim como o resto da diretoria e todo o conselho da ENEPREV, somos responsáveis por garantir que essas premissas e essas regras, elas estão de acordo e conforme legislação, e foram sempre avaliadas e auditadas. Claro que a gente sempre abre a opção, o participante pode questionar e rever esse cálculo, sim, mas isso ficaria a critério de cada participante. Ele teria que contratar um atuário, acessar as nossas premissas, refazer o cálculo. Isso vai custar muito dinheiro a esse participante, e a gente sabe que nem sempre existem profissionais tão confiáveis no mercado, mas enfim, essa é a garantia que a gente pode passar, reforçando fiscalização, auditoria e a responsabilidade pelo conselho e diretoria da ENEPREV, garantindo a veracidade desses cálculos. Perfeito, Marcelo, encerra-se aqui as perguntas. Bom, então com isso eu mais uma vez agradeço a participação de todos, a atenção, queria reforçar muito que estamos à disposição de todos para esclarecimentos sobre dúvidas, curiosidades. No período que se abre aí a partir do dia 1º de julho, um período importante que é o de opção, tem lá a percepção de visualização do seu saldo via simulador. Então, a gente sabe que isso não é um assunto comum a todos. Nós somos os especialistas e os conhecedores desse assunto, então a gente vai ter o maior prazer em atender a todos, esclarecer dúvidas e dar todo o material para que você, participante, possa sentar com a sua família, bater um papo com uma pessoa de confiança, o seu amigo, o seu familiar, e retornar conosco para que a sua opção seja a melhor possível. Então, agradeço a todos pela participação, um bom dia e um grande abraço.